Bem-vindos ao canal Peter The Pan, e hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês me fizeram nos comentários dos vídeos. A primeira pergunta é a pergunta mais frequente que todos os vídeos alguém me pergunta, e apesar de eu já ter respondido, eu vou responder ela de novo. Quantos anos você tem? Gente, eu sei que parece que eu tenho 12 anos, que eu ajo como se eu tivesse 12 anos, e que tudo está a favor da ideia de eu ter 12 anos. Mas a verdade é que eu completei 20 anos esse ano, e as pessoas continuam me tratando na rua como se eu tivesse 12. Inclusive, uma vez, estava eu e minha namorada andando na rua, e um cara nos parou pra perguntar a nossa idade. E aí a gente falou a nossa idade, e ele não acreditou, ele falou que parecia que a gente tinha 12 anos. Então, mas eu tenho 20. Paulo Botelho Junqueira perguntou: dá pra usar binder na academia? Como o binder é um negócio que aperta e limita os teus movimentos, acaba não sendo muito bom usar. O melhor seria usar um top mesmo, aqueles tops de exercício. Mas eu uso. A verdade é que eu uso o binder na academia e não me incomoda muito, mas o ideal seria usar um não tão apertado, ter dois, um para usar durante o dia a dia, e usar um pouco mais folgado, um pouco mais elástico na academia para não te incomodar. Mas dá pra usar. Lupe, o cachorrinho esperto, perguntou: 15 reais no médico? Sim, na verdade a minha médica é 200 reais, eu acho, a consulta com ela. Mas eu tenho um plano de saúde, então o plano cobre quase tudo e eu pago só 15 reais. Micaele Teixeira perguntou: tua endócrina é particular ou público? É particular, mas eu tenho convênio, então eu não pago a consulta inteira. Sem assunto perguntou: menor de 18 pode começar a fazer a terapia? Pode. A partir de 16 anos pode começar a fazer terapia hormonal, mas tem que ter autorização dos pais antes de fazer 18. Daí é um pouco complicado, porque não é todo mundo que tem pais que aceitam e que, enfim. Mas a partir dos 16 anos pode fazer. A Andressa Tauana Brandt perguntou: então você foi direto na endócrino? Sim, inclusive muita gente veio me perguntar se eu fiz psicólogo, psiquiatra antes, se eu precisei de laudo psicológico ou não. Eu fui direto na endócrino e ela não me pediu laudo de nada, e não existe nenhuma lei que obrigue os endócrinos ou qualquer médico a pedir laudo psicológico para começar o tratamento hormonal. Então eu sugiro que, se vocês têm algum médico que esteja pedindo laudo psicológico, ou laudo de 2 anos, ou laudo disso, ou laudo daquilo, que vocês procurem outro, ou que vocês tentem informar eles de que não é necessário, que é uma coisa que eles só estão mal informados. Então, não, eu fui direto na endócrino e não é necessário. Só é necessário mesmo pra cirurgia, que é uma coisa mais invasiva, e aí eles acham que precisa. Mati Lehmann perguntou: queria saber se acontece isso com uma pessoa trans de na infância se aceitar normalmente e na adolescência se questionar. Sim, na verdade, qualquer tipo de situação pode acontecer. Tu pode chegar aos teus 60 anos e começar a te questionar, porque tudo vai de acordo com o que tu viveu até ali, tudo vai de acordo com o que tu aprendeu. Por exemplo, quando a gente é criança, normalmente a gente não tem essa separação de menino, menina, de coisas que eu posso ser, o que eu não posso ser. E aí quando a gente chega na adolescência, que a gente percebe mais que existem coisas que a gente não pode ser, sendo um gênero ou outro, que é uma bobagem, mas de qualquer forma a gente começa a se sentir confortável ou desconfortável com o nosso corpo. É complicado falar disso, que normalmente a gente vê o pessoal falando que eu soube desde que eu era muito pequeno, e isso e aquilo. E aí quem se descobre mais tarde, ou quem não tem essa certeza desde pequeno, acaba se sentindo como se fosse menos trans, ou como se não pudesse ser trans porque não se sentiu do outro gênero desde sempre. Mas isso é uma bobagem. Cada um se descobre a seu tempo, né? Cada um tem seu tempo, cada um tem sua vida. Então, se a pessoa se descobriu aos 60 anos, ela não é menos trans do que uma pessoa que se descobriu aos 15 anos, enfim. Então, sim, é possível tu se sentir confortável com o teu corpo. Até porque quando a gente é pequeno, quando a gente é criança, não tem muito com o que se sentir confortável. Basicamente, as meninas e os meninos têm o mesmo corpo, então não difere muito. E não tem muito essa coisa de pensar na diferença, de pensar no corpo, de mudança de corpo que acontece quando a gente está na adolescência. Então, normalmente os problemas vêm na adolescência. Então, sim, é muito normal isso.
V. Virgílio perguntou: tu sabes se eu for fazer a faloplastia, eu posso pedir um tamanho específico, tipo um pênis de 10 centímetros? E se depois o funcionamento é normal, como a ereção e a ejaculação? Pode. Como eu expliquei no vídeo, vou botar o link por aí, sobre cirurgias, de acordo com o lugar que tu vai tirar o tecido na faloplastia, tu pode pedir um tamanho sim, deve ter um limite de tamanho maior ou de tamanho menor, mas tu pode pedir um tamanho mais ou menos do que tu quer. E aí esse é o problema que eu falei do tecido, se tu for pegar do braço, que daí tem um tamanho limitado. Depende do braço da pessoa também, aí da perna pode ser maior, enfim, mas sim, tu pode pedir um tamanho. E sobre funcionalidades, ele tem como fazer ereção, sim, mas ejaculação eu acredito que não. Não que eu tenha visto, acho que não. Lucy Querubim perguntou: essa cirurgia aqui seria qual? Eu olhei o vídeo e é uma cirurgia feita em um homem cis. Então, aquele ali é um pênis cis. E é uma cirurgia que é feita para homens que têm disfunção erétil, disfunção de ereção, que não conseguem mais ter ereção, ou que nunca conseguiram, enfim. E aí é colocado um dispositivo que faz a ereção, que eles botam no pênis e fica nos testículos. Um negócio que tu aperta pra fazer ereção e depois tu aperta pra desinflar, eu não sei, mas se vocês procurarem, vocês encontram. Enfim, mas é feito em homens que têm problema de ereção e também é a mesma técnica que é usada na faloplastia, quando se quer ereção na faloplastia. Mas esse é um vídeo de um homem cis. Pra quem quiser ver o vídeo que eu tô falando, eu vou botar na descrição o link. Henry Januário perguntou: por que teu cubo tá com algumas peças pretas? Então, caiu uma parte do branco, caiu um adesivo de um dos brancos, e aí pra eu não perder o cubo, pra eu conseguir montar ele ainda, eu tirei todos os brancos e aí o branco é o preto agora, enfim. Tu nunca me falou isso, tu só me falou o preto é o branco. Essa foi tua explicação pra mim. Ah tá, e aí eu achei que ele tinha vindo assim. Tão escroto! Gustavo Camargo perguntou: quando se divide a dose em duas de 15 em 15 dias, você reaproveita a ampola vedando a abertura com alguma fita, você joga fora e abre uma outra ampola, ou você coloca a outra metade da dose em uma seringa e fecha e a armazena até os 15 dias? Meu Deus, parece uma questão do Enem. Tá. Eu só fiz isso uma vez, e aí depois eu comecei a usar uma ampola cada mês, mas o que eu fiz foi, eu usei a meia ampola e a outra metade eu coloquei em uma seringa estéreo, uma seringa nova que eu não tinha usado ainda, e eu armazenei nessa seringa, e depois eu perguntei pra minha médica e ela disse que dava pra usar, então foi assim que eu fiz. Antonielle Evelyn perguntou: eu tenho muito peito, acha que eles vão diminuir se usar o remédio hormonal? Sim, normalmente com tratamento hormonal e também exercícios, tem vários exercícios se vocês procurarem que ajudam a diminuir, e por causa da redistribuição que acontece com o tratamento hormonal, eles acabam diminuindo normalmente. Ari Souza perguntou: quanto custa cada dose que você toma? Eu já respondi isso num vídeo sobre gastos, vou botar o link por aí, mas basicamente no início da minha hormonização eu comecei com o Durateston e eu comprava ele que vinha uma ampola em cada caixinha e ele custava mais ou menos 11 e alguma coisa, perto dos 12 reais. E agora eu uso o Deposteron, que vem 3 em cada caixinha e custa uns 43, 40, não sei, 40 e poucos reais, mas vem 3, então no fim, calculando, dá mais ou menos a mesma coisa. Daniel Lima perguntou: quando você mija, você disse que usa a cabine, depois você seca a amiguinha com o papel ou não? Se não, não é desconfortável ficar molhado lá nas partes? Normalmente quando eu vou mijar em um local público, banheiro de shopping, banheiro da faculdade, banheiro de qualquer lugar que não seja o banheiro da minha casa ou o banheiro da casa da minha namorada, eu não seco porque normalmente eu tô muito nervoso pra ir embora do banheiro, porque eu não gosto de situações de banheiro. Nunca gostei e agora eu gosto menos ainda, porque eu me sinto mais confortável ainda usando banheiro. Então eu não seco porque eu quero sair o mais rápido possível. E é desconfortável sim, mas é mais confortável ainda eu ter que sentar num banheiro, mijar sentado, usar o papel, enfim, então eu acabo superando esse desconforto. E quando eu vou mijar em casa eu seco, porque normalmente ou eu mijo sentado, porque eu não fico com o pé aquele o dia inteiro quando eu tô em casa,
ou quando eu vou usar o packer que eu tô afim. Eu seco de qualquer forma e eu lavo ele porque eu tenho um probleminha com sujeira e com esse tipo de coisa. Saulo Oliveira dos Santos perguntou: mostra os pelos da tua barriga? Mostro. Essas foram as perguntas. Se vocês fizeram alguma pergunta que eu não respondi, provavelmente eu vou fazer um outro vídeo respondendo perguntas, porque eu não quis estender muito. Se vocês quiserem fazer mais perguntas, façam, porque é bem legal. Se vocês quiserem me dar sugestões de vídeo, por favor, eu aceito. Espero que as respostas tenham ajudado vocês, que eu tenha tirado as dúvidas. Se vocês gostaram, deem like no vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, que é muito importante pra mim. E se vocês não gostaram, podem dar dislike. Links para as redes sociais estão na descrição. E a gente se vê na quarta.